Paz seja convosco, momento da palavra. Estou passando aqui para nós meditarmos junto num versículo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Esse versículo está dentro do Evangelho de João, no capítulo 5. A Bíblia fala de um homem que tinha uma enfermidade há mais de 38 anos, ou aproximadamente 38 anos, enfermo. E Jesus ele chega numa beirada de um tanque e vê esse homem acamado, deitado em seu leito, e Jesus faz uma pergunta a ele: você quer ser curado? E aí ele vem e diz para Jesus: olha, toda vez que a água se agita, né, e não há ninguém que me coloque no tanque, e quem entra primeiro é curado. E Jesus, conhecendo o coração desse homem, diz: então pegue o seu leito e vá para sua casa. E ele vai com essa alegria, né, com essa felicidade tão grande, que quando ele chega num determinado tempo, ele encontra os religiosos, e os religiosos aqui fazem essa pergunta para ele, né? Olha, hoje é sábado, você não pode estar andando com o seu leito. E ele diz: mas o homem que me curou, ele me disse que eu poderia carregar o meu leito. Aí eles fazem essa pergunta: mas quem é esse homem? E a pergunta que eu te faço nessa tarde: quem é esse homem que tem te curado? Quem é esse homem que tem te restaurado? Muitas vezes quando as pessoas te fazem essa pergunta, quem é Jesus para você, qual é o tipo de resposta que você dá? Né? Quando as pessoas te perguntam quem é Jesus na tua vida, quem é Jesus na vida da tua família, quem é Jesus, a gente tem visto, até esse dia eu tive comentando, eu estava assistindo um programa de televisão e assim, eu estava mexendo com algumas coisas e a televisão estava ligada e eu vi uma atleta que ela tinha ganhado lá um prêmio, e aí o repórter falou assim: você quer agradecer a quem? Aí ela disse: eu quero primeiramente agradecer a minha mãe, que muitas vezes abriu mão da vida dela, do serviço dela, para sonhar o meu sonho. Eu quero agradecer o meu treinador por ter dedicado tempo, tendo dedicado, abrido mão talvez, muitas vezes, de estar com a sua família para sonhar o meu sonho. E eu quero agradecer também a todos os meus seguidores, todos aqueles que me enviaram palavras de otimismo, palavras de força, para que eu chegasse aqui, competisse e almejasse o meu sonho. E também agradecer a Deus pela oportunidade. E aí eu até comentei com a minha esposa: você percebeu algo nessa entrevista dessa atleta? E ela disse: o que? Eu falei assim: Deus foi a quarta opção dela. Ela agradeceu a mãe, não é errado. Agradeceu o treinador, também não é errado. Agradeceu todas as pessoas, amigos delas próximos. Não é errado agradecer pessoas, que são pessoas que muitas vezes ela abre mão realmente da sua vida particular para sonhar o sonho do filho, para sonhar o sonho da filha. Mas Deus não pode ficar na última opção, né? Tudo isso aconteceu por manobra de Deus, né? Pela obra de Deus. E Deus ficou na quarta opção dela. E muitas vezes nós temos agido assim. Quando as pessoas perguntam: quem é você? Aí você fala: eu sou o Silvio, né? Eu não falo: eu sou o cristão, o servo de Deus, né? Porque a gente acha que as pessoas vão dar risada. E aqui nesse texto, o que me chama a atenção é que quando perguntam a ele quem é esse homem, nem ele mesmo sabia, porque ele não conhecia Jesus, porque ele era um enfermo que ficava há 38 anos sendo carregado pelas pessoas. As pessoas pegavam ele, colocavam naquele tanque, provavelmente de manhã, e buscava à tarde, e então ele dependia da ajuda das pessoas. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção é que muitas vezes, quando nos perguntam, né, quem é esse homem que transforma a sua vida, quem é esse homem que transforma o seu caráter, quem é esse homem que transforma a tua família, muitas vezes a gente acha muitas opções, mas a gente não diz que Deus é a nossa primeira prioridade ou a nossa primeira opção. É interessante nesse texto que esse homem, que ele sai todo feliz, todo contente, e ele vamos dizer assim, confrontado, né, os religiosos da época confrontando ele,
né? E ele dizendo, olha, eu não sei realmente quem é, eu só sei que ele é poderoso, eu só sei que ele tem autoridade na sua palavra, porque há 38 anos eu estava de um jeito e há poucos minutos atrás eu já estou, né, sendo uma nova pessoa. E Jesus Cristo na nossa vida é dessa forma. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus passa pelo nosso caminho, nós somos uma nova criatura, nós temos uma vida transformada, uma vida mudada, mas ele precisa ser a primeira opção em nossas vidas. E muitas vezes a gente tem colocado o nosso trabalho, tem colocado a nossa família, tem colocado os nossos prazeres, né? Viagem, muitas coisas, e deixando Deus um pouquinho na terceira ou quarta opção. E Deus tem que ser prioridade, até que a palavra dele diz amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus é prioridade. A família é muito importante, é a base nossa, mas a nossa família não é mais importante que Deus, né? A sua família não é mais importante que Deus, o seu trabalho não é mais importante que Deus, né? Os seus amigos, a sua hora de lazer, ela não é mais importante que Deus. Deus é prioridade em nossas vidas. E com certeza na vida desse enfermo, desse acamado, agora ex-acamado, Deus passou a ser prioridade na vida dele. Porque você possa perceber que todas as pessoas que Jesus curou, ele não curou todo mundo que ele encontrou, mas as pessoas que a Bíblia relata que ele curou, elas não voltaram a ter a mesma vida, elas tiveram uma transformação. Quando ele curou esse homem, você não viu mais a Bíblia relatar que ele estava perto de um tanque deitado novamente. Quando ele curou o cego Batimeu, ele não voltou a mendigar, ele não voltou a pedir esmola, ainda que ele poderia voltar, porque ele não tinha trabalho, né? Ele era cego, foi curado e ele ia fazer o quê? Ele tinha que viver de ajuda, mas a Bíblia não diz isso. Quando Pedro e João, em nome de Jesus, curou aquele paralítico também, aquele coxo na porta da Formosa, no templo, ele não voltou a ficar pro lado de fora pedindo ajuda, ele estava pro lado de dentro adorando a Deus. Então, quando Deus é prioridade na minha e na sua vida, há realmente uma transformação e uma mudança muito grande. Então, que nessa tarde você possa compreender e entender isso, né? Quando lhe perguntarem, né, quem é esse homem, né, que diz que você é isso? Quem é esse homem que diz que você pode fazer isso? Quem é esse homem que diz que você vai conquistar isso? Quem é esse homem que diz que você vai almejar isso? Aí você diz, esse homem é Jesus, que mudou e transformou a minha vida. O próprio Jesus, quando perguntou aos seus discípulos, né, o que o povo aí fora estão dizendo que eu sou, o povo não conhecia Jesus, então eles falavam qualquer coisa, Jeremias, Moisés, né, Isaías, foi falando profetas, João Batista, foi inventando um monte de nome. Porém, Jesus perguntou aos seus discípulos, vocês andam comigo, vocês caminham comigo, e eu? Que vocês dizem que eu sou? Então ele diz, um ficou olhando para a cara do outro sem saber o que responder, e Pedro, tendo revelação do alto céu, revelação de Deus, disse, não, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo, né? Eu sei que você é o Messias. Então nós não podemos ter dúvida quando nos perguntarem quem é Jesus na nossa vida, porque muitas vezes a gente fica até, dependendo do ambiente que nós estamos, com receio de dizer que somos cristãos, e nós não podemos negar a nossa fé em momento nenhum. Então que você possa meditar nessa tarde no nome de Jesus, fique com essa palavra, medite. Evangelho de João capítulo 5, uma história realmente bastante interessante para nós aprendermos com Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Lembrando que segunda-feira a gente estará aqui com a nossa live às 11 horas da manhã. E eu vou falar de um texto bastante conhecido, Ezequiel capítulo 37. Profetiza no seu vale. Então até segunda-feira no nome de Jesus às 11 horas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa.